Afinal, Donald Trump vai taxar o Brasil ou não? Essa aqui é a dúvida que a gente está tendo hoje em dia, né? Como você já sabe, desde a volta do Trump à Casa Branca, ele vem falando que ele vai taxar aí o Canadá, o México, a China. Então os caras estão travando essa guerra comercial lá para cima. E o que acontece? Agora, essa semana, o Trump disse que além do Canadá, do México e da China, ele disse também que está negociando e vendo com a equipe dele se é viável taxar também a União Europeia e o Reino Unido. E o que acontece? O Brasil, até agora ele não falou nada do Brasil. Só que, como você já sabe, o Lula, ele não está quieto, ele está falando um monte de coisa, ele está basicamente, vamos dizer assim, provocando o Trump. E recentemente ele criticou o Trump referente ao negócio lá de Gaza, onde o Trump falou que Israel era melhor Israel dar Gaza para os Estados Unidos, etc e tal. Aí depois disso daí o Lula, ele criticou o Trump, falou que ele foi eleito para governar os Estados Unidos e não o mundo inteiro. Então o Lula ele sempre está fazendo uma crítica ao Trump, sempre tentando chamar a atenção do cara. E o que eu acredito? Qual que seria a minha estratégia se eu fosse ele, se eu fosse o Lula? Basicamente, ficar quietinho, mano, ficar pianinho, entendeu? Deixa os caras fazer lá as tretas deles lá, negociar entre eles, taxar ou não. Deixa eles fazer as guerras comerciais deles lá entre eles, mano, entendeu? Enquanto ainda não chegou na gente, fica quieto. Lá no começo o Lula também falou que se o Trump taxasse a gente, então ele ia responder com a mesma moeda. Beleza, responda com a mesma moeda, eu concordo nessa questão, mas só que espera o cara taxar primeiro, não fica provocando, não cutuca a onça com vara curta, entendeu? Então essa que é a questão principal envolvendo o Donald Trump e essa guerra comercial que está acontecendo, envolvendo a China, o México, o Canadá, e agora provavelmente vai envolver também a União Europeia e o Reino Unido, onde o Trump falou que essa semana aqui serão anunciadas novas tarifas e reciprocidade dos Estados Unidos contra outros países, sendo a União Europeia e o Reino Unido um dos principais países no radar. Então, deixa os caras resolver lá essa briga entre eles lá, deixa essa guerra comercial acontecer lá, entendeu? E espera chegar na gente aqui. Se não chegou na gente, a gente não fala nada, e se chegar na gente, a gente rebate, entendeu? Mas só que além disso, mano, outra preocupação também, além da taxação, outra preocupação também que vem movimentando a nossa economia nos últimos tempos é basicamente a questão do dólar. O dólar, como você já sabe, ele não para de subir, ele vem sempre aí batendo na porta dos 6 contos, aí de repente ele passou dos 6 contos, aí foi para 6,30, quase ali e tal, agora desceu, tá em 5,79, mas só que mesmo assim o dólar ele tá fora de controle. A gente consegue perceber que o dólar ele tá fora de controle, e isso daí tá acontecendo principalmente por conta da fuga de capital que teve ano passado, onde saiu diversos bilhões de dólares da nossa economia. Os investidores internacionais eles não se sentem mais à vontade de estar investindo aqui no Brasil, e isso daí ocasionou uma fuga de capital gigante. Em breve a gente vai fazer um vídeo sobre isso daí, mas além desse fator da fuga de capital, existem outros fatores também que fizeram com que o dólar disparasse. Hoje em dia a gente tem aí uma das piores moedas do mundo, o real está entre as piores moedas do mundo, uma das moedas que mais se desvalorizaram ano passado. Parece que a gente perdeu até mesmo para a Rússia, entendeu? Então a coisa tá difícil, o negócio tá difícil, e em breve a gente vai fazer vídeo sobre isso daí também, falando sobre a desvalorização do dólar, então já se inscreve no canal. Mas só que agora o dólar ele segue em 5,80 após as novas falas de Trump sobre tarifas. E com isso daí o Ibovespa continua caindo. E por que o Ibovespa continua caindo? Semana passada teve a divulgação do Payroll, que é basicamente o índice americano que mostra ali se nos Estados Unidos está tendo desemprego ou não, se as empresas estão conseguindo crescer ou não. E parece que esse índice Payroll foi positivo. E isso daí fez com que
os investidores internacionais ficassem mais confiantes ainda de investir nos Estados Unidos do que investir aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você já sabe a situação do jeito que está. Então isso daí está contribuindo para que o Ibovespa caia e para que o dólar suba também. Afinal, o pouco de investidor internacional que estava investindo aqui no nosso Ibovespa, o pouco do investidor internacional que estava com dólar aqui dentro da nossa economia, buscando investir aí, nem que seja uma taxa de juros que está alta, e nem isso está atraindo investidor internacional, mas o pouco dos caras que estavam investindo aqui, após esse anúncio aí do Powell, os caras sentiram mais confiança ainda de investir nos Estados Unidos, tirar o dinheiro que eles têm aqui e mandar para os Estados Unidos. Afinal, lá eles também estão contando com uma taxa de juros muito alta. Taxa de juros essa que, como você já sabe, recentemente o Federal Reserve manteve ali nos 4 e alguma coisa por cento. Então o cenário é basicamente esse aqui, mano. A gente tem aí a guerra comercial envolvendo o Trump e a China e a Europa. A gente tem também a fuga de capitais que está acontecendo aqui no Brasil e está fazendo com que o nosso Ibovespa caia. A gente tem também a fuga de capitais que está fazendo com que o dólar fique descontrolado e suba sem parar. E para poder conter esse aumento do dólar, tempos atrás o Banco Central fez até mesmo uma intervenção de forma superficial, onde os caras tiveram que injetar dólar na economia. Para você ter uma noção, a fuga de capitais foi tão grande a fuga de capitais ano passado, que o Banco Central teve que injetar dólar na economia, porque senão o dólar ia disparar, entendeu? A gente estava basicamente sem dólar nenhum aqui no mercado interno, porque os caras que tinham dólar investido aqui, os caras tudo foi embora. Teve essa fuga de capital gigante de bilhões de dólares que saiu da economia, e para o dólar não disparar, os caras basicamente tiveram que injetar dólar de forma artificial na economia. O Banco Central ele teve que fazer esse movimento aí, porque senão o dólar batia R$7, mano. Entendeu? Só para você ter uma noção. E por que que quando os caras saem do país, então o dólar aumenta? Basicamente porque é a lei da oferta e a demanda. A partir do momento em que você tem menos dólar em circulação na economia, então ele tende a se valorizar perante o real. E da mesma forma, a partir do momento que você tem menos real em circulação, então ele tende a se valorizar perante o dólar. Com a fuga de capitais, isso daqui contribui para que você tenha menos dólar perante o real. E isso daí faz o dólar se valorizar perante o real e subir do jeito que ele está subindo. E para poder conter isso daí, o Banco Central fez o quê? Injetou dólar de maneira artificial na economia, para tentar manter essa balança aqui de dólar real equilibrada, para que dessa forma o dólar não chegue a R$7, entendeu? Então os caras tá falando aí que eles estão adotando políticas que vão levar o dólar a um patamar adequado. A gente está esperando essas políticas serem adotadas. Até agora a gente não viu com clareza como é que foi adotada essas políticas aqui para melhorar a nossa economia, para melhorar a inflação e para melhorar também a questão do dólar. E para finalizar, o Lula reavalia a decisão e atrasa a adesão a Clube dos Ricos. Aqui esse Clube dos Ricos é basicamente a OCDE, que é um grupo ali, como se fosse o BRICS, mas só que é o BRICS do Ocidente, onde tem os Estados Unidos, tem a França, tem a Alemanha, tem o Japão. E no governo do Bolsonaro ele estava tentando entrar nesse grupo da OCDE e precisava do aval ali dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não deu o aval a tempo para a gente poder entrar. E a decisão está rolando aí até hoje. E caiu no colo do Lula decidir se vai seguir adiante com esse pedido de adesão ou não. Mas só que, como a gente está vendo aqui, o Lula ele não está muito afim de entrar na OCDE, porque na OCDE é onde estão os países do bloco ocidental, como a gente já falou anteriormente. E o Lula está fechado com os BRICS. Os BRICS, como você já sabe, faz parte de um outro grupo econômico, um grupo econômico do bloco oriental, onde está a China, está a Rússia, está os países do Oriente Médio, grande parte dos países da África, entendeu? Então o Lula ele está voltado mais para os BRICS. E por conta disso, ele está meio que cismado de entrar na OCDE. Na minha opinião,
Se o Brasil, como sendo um país neutro, o Brasil sendo um país neutro, uma economia neutra, um país, como é que se fala? Imparcial. Se a gente é imparcial, mano, a gente tinha que estar em todos os grupos de desenvolvimento possíveis, entendeu? Até porque a gente precisa do máximo de parceria, do máximo de tratados com outros países para que a gente, dessa forma, consiga crescer, entendeu? Então, com essa postura aqui do governo, com essa postura aqui do Lula, ele dá a entender que a gente vai continuar voltado aos BRICS, que é o bloco oriental ali. Os BRICS, como você já sabe, eles estão tentando diminuir a influência do dólar, eles estão tentando criar uma moeda própria para poder negociar entre os membros do grupo, descartando dessa forma o dólar. O Trump falou que se eles fizerem isso daí, então os americanos vão taxar a gente em 100%. Então eu não sei onde que isso daqui pode acabar, mano. Entendeu? A gente até o momento, por conta do Lula, a gente tá fechado com os BRICS. E na minha opinião, a gente devia entrar em tudo, mano. Entendeu? BRICS, OCDE, aonde quer que esteja, o Brasil como país imparcial deveria estar em tudo. Entendeu? Até porque a gente, um país de terceiro mundo que precisa de investimento, precisa de financiamento, a gente precisa de tudo que o mundo, que os outros países estejam dispostos a nos oferecer, a negociar com a gente, a fechar tratados com a gente. Então, é basicamente isso daqui por hoje. A única coisa que a gente tem a fazer nesse momento, a única coisa que resta pra gente é esperar e torcer para que os caras façam as coisas certas aí. Porque se eles errar, quem se ferra é a gente. Entendeu? Quem se ferra é eu e quem se ferra é você também. Então, tendo isso daí em mente, mano, já deixa aquele like pra nós, se inscreve no canal, assiste outros vídeos. Agora a pegada dos vídeos é essa daqui, vídeo dinâmico, vídeo rápido, só ligo a câmera, falo, exponho os dados e desligo a câmera e já era. Entendeu? Você assiste o vídeo, compartilha, deixa o like, a inscrição e já se prepara aí, porque em breve tem mais vídeo vindo aí, sempre falando sobre economia, finanças, dinheiro, negócios e tudo que esteja relacionado a dinheiro. Então se inscreve no canal e até a próxima.